Fala galera, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai ver como criar uma função em SQL. Isso mesmo, tem como a gente usar funções em SQL, assim como em outras linguagens de programação. Então, assim como nessas outras linguagens, uma função ela é usada quando a gente tem que fazer algo complexo várias vezes, que demoraria muitas linhas de código para a gente implementar aquilo. Então, a gente implementa uma vez só dentro de uma função e depois a gente só chama essa função toda vez que a gente precisar usar aquilo no código, certo? Então aqui não é diferente. A gente vai criar uma função que faz uma atividade para a gente. Não vai ser muito complexo porque é só para mostrar como que faz, né? E depois, ao invés da gente precisar fazer essa ação, a gente vai chamar a função que faz essa ação para a gente. Então vamos parar de enrolar e vamos direto para o exemplo aqui. No meu exemplo, eu tenho uma tabela aqui, uma coluna na verdade. Dentro de uma tabela histórica, que é essa tabela aqui. E qual o problema dessa coluna para mim? Essa coluna é uma coluna que registra o número do ciclo que um certo projeto aconteceu, certo? Mas tem um problema, eu nunca uso esse nome ciclo aqui. Essa parte do texto dessa coluna é inútil. Eu queria que tivesse só o número. Toda vez que eu vou usar numa query, eu preciso tirar esse ciclo e esse espaço daqui da frente. Então, como eu só uso o número, o que que eu faço, né? Que, claro, só isso já é necessário aqui para esse exemplo, mas a gente vai ver como coloca isso dentro de uma query. Mas o que que eu faço? Eu basicamente pego uma função write e pego o tamanho dessa string, menos 6 e pronto. Então, o que que eu faço aqui? Eu pego os n-6 caracteres da string a partir da direita. Então, aqui eu pego da direita para a esquerda, n-6. Então, por exemplo, esse caractere tem esse texto tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, que é o ciclo, que tem 5 caracteres, o espaço, que é um caractere, e o número, que é o sétimo caractere. Então, eu excluo 6 e pego só um. Então, aqui já é uma função que eu consigo extrair o que eu quero, né? Que é puxar só o número da minha coluna de ciclo. Então, aqui o resultado já é o que eu queria, né? Puxa só o número de forma dinâmica. Mas vamos supor que eu queira criar uma função em SQL para quando eu chamar essa função, ela fazer isso daí para mim, sem eu precisar digitar esse cycle, len, cycle menos 6, tá? Não é um exemplo muito bom porque isso é muito fácil de fazer, mas vamos supor que você tem algo super complexo que você faz sempre. Vamos lá, eu vou deixar isso daqui comentado, deixar isso daqui comentado para a gente poder usar depois. E vamos para a criação da função. Então, eu estou usando o Redshift aqui, que é baseado em Postgres. Então, para você criar sua função, a sintaxe da função vai depender muito de qual ambiente SQL você está. Se você está num SQL Server, num Oracle. Então, pesquisa aí na internet, sintaxe, função e o nome do seu ambiente SQL, beleza? A ideia dessa aula aqui é te mostrar que é possível, te apresentar esse recurso do SQL e não te mostrar exatamente linha por linha, porque o seu ambiente pode ser diferente do meu. Se o seu for Redshift, vai ser igualzinho, beleza? Então a gente começa aqui a sintaxe chamando a função, a cláusula, né, create, igual quando a gente vai criar uma view, uma tabela. Então essa cláusula ela é meio que fixa para criação de objetos em SQL. Em seguida, a gente chama function para informar o que a gente está criando. Em seguida, a gente chama o nome da função, eu vou chamar aqui de extract cycle, né? Extrair ciclo. Beleza? E aí a gente tem que dizer qual o tipo de dado que essa função vai receber. No nosso caso, é um tipo de dado char. Né? Vou colocar aqui no máximo 25 caracteres. Beleza? Essa parte tá feita. Em seguida, a gente diz o que essa função retorna. Eu quero que retorne um inteiro. Beleza? Então, além de puxar o número, eu vou transformar ele em inteiro, para eu poder usar ele como um número inteiro mesmo.
Dentro do Redshift, você tem que dizer qual é o estado da sua função. Se é uma função imutável, uma função estável ou uma função volátil. Tem uma diferença entre essas três, que eu não vou entrar muito a fundo, mas no nosso caso aqui vai ser uma função imutável, então immutable, beleza? Agora, no Redshift você tem que dizer, você tem que delimitar a sua função, a tarefa que a sua função vai fazer entre esse símbolo aqui de cifrão, né? Você tem que delimitar entre dois cifrões. Então, aqui é onde inicia a função, aqui dentro é onde a gente vai colocar o código dela e aqui é onde ela finaliza. Tem muitos ambientes SQL que vai começar com begin e terminar com end, beleza? Ou terminar com return. Depende muito do seu ambiente SQL. No Redshift é assim. E antes do primeiro cifrão a gente coloca s, beleza? Então, aqui dentro a gente pode dizer exatamente o que a gente quer que a nossa função faça, beleza? Então vamos lá. A nossa função, ela vai ser um select write. Então, no caso, a função vai ser a mesma coisa de antes. Só que com um pequeno twist, que eu já vou mostrar para vocês. Cycle -6 e eu vou transformar em inteiro ao final, beleza? Ponto e vírgula. O único twist aqui é o seguinte, aqui ao invés de colocar o nome da coluna, né, porque a gente não deu nome aqui, a gente só disse o tipo de dado. Então o que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar cifrão e a posição que esse dado veio na nossa função. Nesse caso, a nossa função só aceita um argumento. Então, o número do ciclo com certeza vai estar no argumento de número 1, porque só tem um argumento. Mas se sua função tivesse diversos argumentos, você tem que colocar sempre cifrão e o número do argumento aqui para ele puxar, beleza? E depois do último cifrão, você diz qual que é a linguagem que a sua função vai rodar. No caso, a nossa função roda em SQL. E por que você tem que pôr isso? Porque dá para fazer funções em SQL em outras linguagens. Eu vou criar um vídeo mostrando como que faz uma função em SQL usando Python. Dentro do SQL você cria, e por isso que tem esses delimitadores aqui, né? Porque aqui dentro você pode pôr basicamente a linguagem que você quiser, contanto que o seu ambiente SQL suporte, beleza? Então, beleza, a gente disse qual que é a linguagem, a gente deu aqui um nome para a função, disse que tipo de dado ela retorna, disse qual é o estado e definimos a função aqui dentro. Então, eu vou rodar o nosso código. O que ele retornou aqui? Aparentemente é só esse símbolo de dólar que está colado com o S. Vou separar, rodar novamente. Pronto, rodou. Essa notificação aqui dentro do Metabase significa que a nossa instância rodou, beleza? É uma notificação meio estranha porque parece um erro, mas não é um erro não. Agora, vou deixar isso comentado. Vamos voltar ao nosso select. Eu vou rodar o nosso select novamente. Então tá aqui, continua vindo o ciclo e o número. E agora eu vou chamar essa coluna cycle dentro da nossa função que a gente acabou de criar, função extract cycle. E tá aqui, nada mais nada menos que só o número inteiro. E de fato ele retornou um número. Se a gente quiser somar, por exemplo, vou somar com 10.000 para a gente ter certeza que somou. Então, tá aqui os ciclos somados com 10.000, que mostra que de fato ele retornou o tipo de dado que a gente pediu, beleza? Então, para esse vídeo é isso. Ficou um vídeo extenso porque eu gosto de falar as coisas várias vezes, mas a ideia é essa. Não se apeguem à sintaxe, porque a sintaxe vai mudar de ambiente para ambiente. Só dá um pesquisar aí, criar função e o ambiente que você tiver. Certeza que você vai achar em algum lugar no Stack Overflow ou até na própria documentação oficial do ambiente SQL que você estiver usando. Eu vou soltar uma aula também como que faz para criar funções em Python, porque eu acho muito maneiro.
essa funcionalidade de poder usar outras linguagens dentro do SQL. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.